Está aberto para você, Josadak. Muito bem, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui e eu estou muito grato pelo privilégio de compartilhar com vocês, a partir de hoje, um pouco daquilo que eu não só pratico, mas, sobretudo, que eu acredito. Então, eu estarei compartilhando, eu não digo uma visão de discipulado, porque aí seria muita pretensão, e eu não tenho idade para ser pretensioso, mas eu queria compartilhar sobretudo o que eu acredito e o que eu pratico. E se isso em algum momento se configurar uma visão, eu não tenho controle sobre as definições que possam existir. Mas eu vou começar hoje, e eu não sei quantas partes teremos, sobre alguns elementos do discipulado. Eu vou iniciar com o que eu chamo os princípios fundamentais do discipulado bíblico integral. Outro medo que eu tenho é de usar essa palavra bíblico, porque todo mundo usa a palavra bíblico e se julga ser bíblico. Mas, por conta da força da caminhada, eu prefiro utilizar a palavra bíblico integral, e em função do fato de que a gente acredita que aquilo que vamos partilhar tem exatamente a ver com a experiência do discipulado no Novo Testamento. E o nosso primeiro tópico, que é o de hoje, então, vai trabalhar os princípios fundamentais do discipulado bíblico integral. E eu escolhi um texto que talvez seja aquele mais fácil para explicar esses princípios. Eu poderia utilizar textos mais sofisticados, mas talvez pelo tempo que eu tenho aqui, eu quero ser muito objetivo para dar muito espaço para a nossa conversa depois. Agora são 21h41. Na verdade, eu comecei faz 1 minuto, então eu comecei 21h40. Então, eu quero ser muito breve, vou fazer o possível para fazer algo em torno de menos de 20 minutos. E aí a gente joga as perguntas e as ponderações, os feedback, aí a gente vai melhorando os conceitos. E o texto que eu vou usar é um texto singelo, mas muito expressivo, do ponto de vista da comunicação de 5 princípios fundamentais do discipulado bíblico integral, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Na verdade, é o capítulo todo, mas eu seleciono até o versículo 7, porque aí fica muito mais fácil da gente circular no texto bíblico. E, antes de mais nada, vale a pena frisar o contexto desse texto. E eu vou tentar colocar isso em 1 minuto. Lá no capítulo 16, logo que inicia o capítulo do livro de Atos, o Paulo está na sua segunda viagem. E ele está na companhia de Silas, até porque ele já se separou de Barnabé no capítulo 15. E agora ele chega numa cidade chamada Listra e coloca na sua equipe um jovem discípulo de Jesus chamado Timóteo. E aí eles partem para a sua viagem missionária. E a primeira cidade que eles chegam é Filipos. E ali eles abrem uma igreja muito legal, muito diversificada e muito especial, a igreja de Filipos. Mas eles saem dali e vão para outra cidade chamada Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo e sua equipe ficou pouco tempo, apenas 21 dias, fez excelente exposição do evangelho, as pessoas entenderam, receberam Jesus
mas ele teve que sair e foi para uma cidade chamada Bereia. E chegando em Bereia, depois de pouco tempo, ele foi obrigado a sair de Bereia, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Depois de um tempo, Silas e Timóteo encontram com Paulo em Atenas. Em Atenas, Paulo, certamente, em comum acordo com a equipe, Silas e Timóteo, concordam que Timóteo teria que voltar para Tessalônica, de onde eles tinham passado algum tempo atrás, para cumprir o papel de discipulador daqueles novos na fé. E é a partir desse enredo, desse contexto, que entra o capítulo 3 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui a gente objetiva 5 princípios, que, no meu entendimento, são os princípios fundamentais do discipulado bíblico integral. O versículo 1 começa dizendo assim: por isto, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E aí vem a primeira frase do versículo 2: e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Aqui está o primeiro princípio do discipulado em todo o Novo Testamento. E o princípio número 1 é a presença física e emocional. A impressão que tem, descorrendo em toda a narrativa bíblica, é que o discipulado ele é pessoal, ele é presencial, e ele tem a presença física e a emocional como elementos fundamentais. Ou seja, é possível fazer discipulado virtual, certamente. É possível, circunstancialmente, fazer uma caminhada com alguém virtualmente, mas nada é mais eficaz, nada é mais revolucionário, nada é mais contundente do que um discipulado joelho a joelho, olho no olho, vida na vida. E aqui, então, grosso modo, está o princípio número 1, a presença física e emocional. Paulo se sente obrigado a enviar Timóteo para Tessalônica, presencialmente, pessoalmente, para discipular aquele grupo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio aparece logo imediatamente no versículo 2, depois da palavra para. Diz assim o texto da palavra de Deus: para fortalecer e animá-los na fé. E aqui está exatamente um ponto crucial que, de repente, pode até definir o que é discipulado. Se pudéssemos definir discipulado, significa exatamente fortalecer e estimular a fé cristã, ou a vida da caminhada cristã. Bem, a grande verdade é o seguinte: qual é o segundo fundamento? O segundo fundamento do discipulado é cuidar intencionalmente. Eu amo essa ideia do cuidar intencionalmente. O que eu quero dizer com cuidar intencionalmente significa que quem determina o conteúdo para ser compartilhado no ambiente do discipulado não sou eu, de tal modo que o discipulado não é um currículo, o discipulado não é um conjunto de módulos, o discipulado não pode ser um conjunto de lições, o discipulado não é um sistema com começo, meio e fim. O discipulado é uma caminhada, e nessa caminhada se fortalece a fé e anima a fé, de modo que
pode ter efetivamente lições, pode ter conteúdo, pode ter naturalmente um roteiro, não é absolutamente descartável. Todavia, a coisa prioritária é o cuidar intencionalmente, ou seja, eu compartilhei com vocês aquela experiência de Jesus no capítulo 13 de João, quando eu coloquei os 3 pontos, como Jesus discipulava. E uma delas é que Jesus não respondia perguntas, Jesus respondia necessidades. Ou seja, o discipulado baseia no que a pessoa está precisando naquele momento. Eu vou aplicar a palavra de Deus exatamente naquela demanda que está pegando na vida dele. Ontem eu retomei o meu grupo aqui em casa, um dos meus grupos de discipulado. E a primeira pergunta que foi feita para o grupo ontem foi exatamente esta: o que está pegando na vida de vocês durante o tempo da pandemia? E nós passamos, quem sabe, a metade do tempo ministrando um na vida do outro com base nas necessidades, pegando a palavra de Deus e aplicando aquilo que era colocado a partir daquilo que era efetivamente a necessidade da pessoa. Portanto, cuidar intencionalmente é o segundo fundamento ou o segundo princípio fundamental do discipulado. Um terceiro princípio fundamental está exatamente nos versículos 3, 4 e 5. E eu vou ler para vocês, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. E aqui uma palavrinha que vale a pena ser sublinhada, a palavra tribulação. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Versículo 4. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições. Outra palavrinha que vale a pena sublinhar. O que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. E aí vem o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados. Outra palavrinha muito interessante aqui. Provado pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Eu pedi, destacando aí 3 palavrinhas: tribulação, aflição, provação e etc. E aqui esbarra o que eu entendo ser o terceiro fundamento, o terceiro princípio fundamental do discipulado bíblico integral, que é exatamente um acompanhamento nas necessidades. Através dos tempos de quase 30 anos andando com um grupo de discipulado, e o que eu faço até hoje. E, aliás, essa semana eu fiquei relativamente triste, porque apareceu aqui no meu entorno um vídeo de uma pregação de um grande nome da liderança evangélica brasileira, e o pregador estava falando de discipulado. E eu fiquei muito empolgado, porque era um tema muito importante, eu gosto dele. Mas a minha tristeza é que durante 50 minutos ele não deu um testemunho, de experiência de discipulado na vida dele. Ou seja, nem que ele recebeu e nem que ele deu. Eu sei que pode ser uma bronca minha, eu não estou discordando que ele não seja um discipulador, que ele não seja discipulado, mas eu acho absolutamente improvável que alguém que vive um discipulado sério consegue falar 1 hora sem dar um testemunho, nem da experiência dele como discipulador, nem como a experiência como discípulo. Bem, é isso. Então, o acompanhamento
nas necessidades. Eu diria que o discipulado é uma espécie de... Você trabalha como se fosse uma espécie de um médico, onde você olha o prontuário do seu cliente ou do seu paciente e sabe o que ele está precisando, sabe o remédio que vai aplicar. Eu lembro a última vez que eu fui no médico, há um mês atrás, ele puxou um monte de papel na mão e olhava para o papel, olhava para mim, mandava chegar perto dele, deixa eu ver o teu olho. E ele sabia, ele tinha um roteiro ali, exatamente de tudo que eu precisava. Eu carrego aqui, eu vou esticar minha mão, curiosamente está do outro lado, eu não sabia que estava aqui, mas eu puxo aqui e tem uma pasta, uma pasta de plástico cheio de anotações, são rascunhos meus que eu guardo exatamente de conversas que eu tenho. Ninguém vai entender. Eu coloco como sigla. Eu não deixo... Se esse papel cair na mão de alguém, ninguém sabe do que eu estou tratando. Mas são anotações. Quando eu vou conversar com a pessoa, eu sei o que ele compartilhou comigo a semana passada, eu sei onde está pegando, eu sei a dificuldade que ele está passando. Ou seja, eu dou seguimento às demandas da vida. Este é um princípio fundamental no discipulado, dar seguimento, ou seja, acompanhamento nas necessidades. Nós não podemos esquecer o que a pessoa compartilha. A oração, como se fosse uma resposta instantânea. Isso não é muito comum no discipulado. O discipulado acompanha, se faz presente na vida da pessoa. E aí, eu vou, então, para o penúltimo ponto. E o penúltimo ponto está exatamente no versículo 6. E o versículo 6 diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas novas ou boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós somos. Ou seja, nós temos vontade de ver vocês. O mais interessante aqui, dá para perceber claramente que Timóteo foi no versículo 2 e está retornando no versículo 6. E ele traz um feedback, ele dá retorno daquilo que ele está experimentando, ele traz notícia. Um dos princípios fundamentais do discipulado é a prestação de contas. Todo encontro meu de discipulado, eu dou uma tarefa. E as pessoas vão e voltam. E a primeira coisa que eu faço no próximo encontro é como ele colocou em prática aquele princípio que ele aprendeu. A tarefa que eu dei ontem para o pessoal foi o seguinte: qual a oportunidade que Deus está te dando no momento para você ser usado na mão dele? Pronto, ele vai orar sobre isso, vai procurar discernir, e quem sabe na semana que vem ele dá um retorno sobre isso. E quando você dá uma tarefa para alguém, você pode observar se ele é ensinável, se ele ouve a sua voz, se ele é um discípulo de Jesus, porque o discípulo é aquele que ouve a voz, aquele que segue diretrizes. Portanto, a tarefa e o retorno é a prestação de contas. Não é prestar conta da vida, necessariamente. Não é dizer, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer. Não, não. O discípulo é autônomo. Ele é discípulo de Jesus e não meu. Eu sou apenas um facilitador, aquele que estimula a fé dele, aquele que encoraja a caminhada. Eu estou no mesmo barco, eu estou no mesmo grupo, eu estou no mesmo processo, onde o que interessa não é o final da caminhada, mas a própria caminhada.
E aí eu faço junto, eu faço em companhia de outro. E assim nós vamos prestando contas das nossas vidas e daquilo que efetivamente precisamos melhorar. E por último, é o versículo 7. Na verdade, não é só o versículo 7, são uma série de outros versículos para frente, mas o versículo 7 serve como base para a afirmação do último princípio fundamental do discipulado bíblico. O versículo 7 diz assim: sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm. E aí ele continua dizendo, apesar de toda nossa necessidade e tribulação. Essa expressão, pela fé que vocês têm, ela continua de maneira mais objetiva em outros textos, mas o que dá para perceber aqui, objetivamente, é que houve uma evolução na vida espiritual desses discípulos de Jesus, lá de Tessalônica. E quando Timóteo chegou lá, ajudou eles, fortaleceu a fé deles, eles cresceram ainda mais, eles progrediram. Ou seja, o quinto princípio fundamental do discipulado bíblico integral é a reprodução saudável. Reprodução saudável. E quando a gente fala de reprodução saudável, dentro do escopo do discipulado, nós não queremos dizer que a pessoa precisa liderar um grupo. Em alguns contextos que utiliza a ferramenta das células, necessariamente uma reprodução não é a pessoa liderar uma célula. Existem vários níveis de reproduções. Por exemplo, na minha igreja, um mês atrás, chegou uma pessoa que recebeu Jesus no coração. E ela, nos últimos dias da pandemia, ela tem ido nos nossos cultos, apesar da limitação, mas ela tem ido, então ela tem se tornado frequente nos cultos. Ou seja, isso é um tipo de reprodução. Ela está se firmando ali nas reuniões, na comunhão dos irmãos. E suponhamos que essa pessoa, em algum momento, venha ofertar na casa de Deus, venha dar o dízimo na casa de Deus, ou lá na frente, quem sabe ela venha fazer parte de uma equipe. Todos esses são níveis de reproduções. Portanto, a reprodução ela é efetivamente o desenvolvimento como discípulo. É quando eu começo, quem sabe, testemunhar da minha fé para outro, pode ser um tipo de reprodução. De tal modo que aí está o que eu acredito ser os 5 princípios fundamentais do discipulado, que é, primeiro, presença física e emocional. Segundo, cuidado ou cuidar intencional. O terceiro, acompanhamentos nas necessidades. O quarto, prestação de contas. E o quinto, reprodução saudável. E é isso. Oremos, pois. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, em companhia de outros discípulos do Senhor. Queremos te agradecer pela palavra do Senhor e pelo ensinamento dela. E queremos te agradecer também, Senhor, por esses princípios que foram aqui elencados. Que tu nos ajude a não só aplicar, mas vivenciar o discipulado dentro dos moldes conforme o Senhor praticou com os 12, como Paulo praticou com seus discípulos. Nos ajude a descobrir a beleza do discipulado. Nos ajuda, Senhor, a experimentar a riqueza de um discipulado. No nome de Jesus é que oramos, e assim seja. Amém.